Síndromes bi. O que são, afinal, as síndromes bi? Quais são os fatores etiológicos que levam às síndromes bi? Quais são as doenças que fazem parte? Qual que é a nossa conduta, o nosso princípio de tratamento? E quais são os principais pontos que devem ser trabalhados para resolver as síndromes bi? Vamos para o vídeo? Olá, moçada, professor Arquimedes. Pessoal, nesse vídeo nós vamos entender como é que funciona todo o raciocínio dentro da medicina chinesa em relação às síndromes bi, quais são as possibilidades de tratamento e quais são os principais pontos que devem compor o nosso princípio de tratamento dentro das síndromes bi. Quando você se depara com acupuntura aplicada aos distúrbios do sistema músculo-esquelético ou acupuntura aplicada às síndromes osteomusculares, na verdade você está falando de síndromes bi. Você está girando ao redor de uma imensa quantidade de patologias que fazem parte, que são classificadas dentro das síndromes bi. Mas afinal, o que é que significa isso? O que significa uma síndrome bi? Quando a gente fala sobre síndrome bi, na verdade está falando sobre uma síndrome obstrutiva. Então, desde o início, para a gente entender a definição de uma síndrome bi, toda síndrome onde você tem uma obstrução da energia Qi e do sangue Shui em um canal colateral devido à invasão de um fator patogênico, vento, frio ou umidade, então essas características de obstruções devido a esses fatores patogênicos exógenos, você está caracterizando uma síndrome bi. Para a gente entender então bem certinho o que é que favorece, o que é que possibilita a invasão dessas energias perniciosas, quando a gente fala sobre essas patologias, sobre os fatores etiológicos das síndromes bi, você pode considerar tanto fatores internos quanto fatores externos. Professor, mas como é que você pode falar sobre fatores patogênicos internos se você está falando sobre síndromes que são ocasionadas por fatores patogênicos exógenos? No que eu percebo em sala de aula, muitos alunos têm realmente essa dúvida, mas quando a gente fala sobre os fatores patogênicos internos, nós estamos falando de ou alteração durante o processo embrionário, durante a formação, ou seja, aquelas alterações congênitas, ou alterações adquiridas. Adquirido pode ser em virtude de alterações emocionais, e coloca um baita ponto de exclamação nesse aspecto, além de idade avançada, onde você tem fatores emocionais agindo, comprometendo a integridade da circulação da energia do sangue Shui, ou onde você tem a progressão, o envelhecimento do indivíduo, o enfraquecimento dessas estruturas. Então, esses fatores podem favorecer a penetração, a invasão dessas energias perniciosas exógenas. Lembrando da grande circulação energética, de como funciona toda a fisiologia dentro da medicina chinesa, você tem todo um fluxo energético, toda uma circulação da energia Qi do sangue Shui, que está nutrindo, que está abastecendo, que está irrigando, que está fortalecendo os nossos órgãos, as nossas vísceras, os nossos tecidos, os nossos órgãos dos sentidos. Cada região do nosso corpo está sendo devidamente abastecida, tanto pela energia Qi quanto pelo sangue Shui. Não tem como separar, estão sempre juntos, nutrindo o nosso corpo, fortalecendo o nosso corpo. Mas quando por algum motivo esse fluxo energético não está circulando adequadamente, algum órgão não está sendo nutrido, alguma articulação, algum tecido, algum músculo não está devidamente sendo abastecido pela energia Qi, pelo sangue Shui, então nessas situações você pode favorecer que determinadas energias perniciosas invadam seu corpo e se instalem em regiões onde a energia deveria estar circulando, onde o sangue deveria estar forte e pleno. E os fatores externos, então a gente está falando sobre o vento, Feng, o frio, Han, e a umidade, Qi. Então esses três fatores patogênicos exógenos são os fatores etiológicos externos, que estão ligados às síndromes bi. Então, além desses fatores exógenos, dessas energias climáticas, você pode ter também traumas físicos, obviamente, algum impacto, alguma ruptura, algum pivoteio, algum movimento, algum entorse que tenha prejudicado uma articulação ou alguma região do corpo. E lembra que o teu próprio estilo de vida vai favorecer ou não a invasão dessas energias perniciosas.
Então, por exemplo, o sedentarismo tende a favorecer que as energias do ambiente, as energias perniciosas do ambiente, invadam seu corpo, prejudicando a circulação dessa energia do sangue. Mas quais são as doenças, então, que se encaixam dentro dessas síndromes bi? Quando você está falando sobre uma tendinopatia, né, uma tendinite, você está falando de síndromes bi. Quando se fala de uma fasciite, se você está falando de uma artrose de joelho, uma artrose do ombro, também está dentro desse agrupamento. Alterações de menisco, alterações da cartilagem, do músculo, de ligamentos, todas essas alterações que envolvem o teu sistema músculo-esquelético, você tem então caracterizando, né, uma síndrome bi. Portanto, dependendo do fator etiológico, aí você vai ter a diferenciação dos tipos da síndrome bi. No caso do vento, do fator etiológico vento, essa característica de dor migratória, você está falando sobre o bimigratório, em virtude do vento Feng. Se for o frio, Han, que está invadindo o corpo, a característica da dor, pensa no frio, na característica da energia do frio. O frio ele gera contração, ele invade, ele dá uma dor profunda, uma dor muito bem localizada, mas uma dor profunda. Essa síndrome bi vai ser uma síndrome bi dolorosa, uma síndrome bi doloroso por conta do frio. Mas se for o fator etiológico umidade Xi, então essa umidade, qual que é a energia da umidade? A umidade, ela se adere, ela invade o organismo, né? Ela é pesada, ela é turva, ela é difícil de ser eliminada. Então, essa característica local da umidade é o que vai te dar origem a uma síndrome bi fixa, o bi fixo relacionado, então, à umidade Xi. Portanto, esses três tipos são as síndromes bi do tipo 1, dessa invasão direta das energias perniciosas. Se não for tratado, pode desencadear uma síndrome bi do tipo 2, que é a síndrome bi de calor. Então, nesse caso, pensa nos sinais cardeais da inflamação, né? O que é que você tem? Você tem aquela vermelhidão da região, você tem aquela, né, essa hiperemia, né? Você tem aquela hipertermia, tá um pouquinho mais quente, você tem a dor e você tem o quê? A limitação daquele segmento, daquela articulação, daquele músculo. Então, se não for tratado essas três anteriores, elas podem evoluir para a síndrome bi calor, que é uma síndrome bi do tipo 2. Agora, conhecendo a forma como o paciente está relatando para você e você visualizando qual que é o tipo dessa síndrome bi em particular, você já consegue tanto identificar qual que vai ser o teu princípio de tratamento baseado no fator etiológico, como você também consegue pensar em qual que vai ser o Zangfu que está relacionado com aquela síndrome. Por exemplo, voltando às bases, né, os fundamentos de órgãos e vísceras. Se você está falando sobre o frio, muito provavelmente você está falando sobre os rins, Shen. Quando você fala sobre o vento, Feng, né, você está falando de quem? Você está falando sobre o fígado, Gan. Quando você fala sobre a umidade, Qi, essa umidade ela está relacionada com quem? Com o baço pâncreas, Pi. Então, rim, fígado, baço pâncreas são os três órgãos que estarão relacionados em todo esse agrupamento das síndromes bi. E faça a relação lá dentro da teoria, né, dos órgãos e vísceras, os fundamentos de Zangfu, onde você tem que os rins são os rins que controlam todo o desenvolvimento do ser humano, são os rins que controlam todas as articulações, né? Então as estruturas ósseas, essas cartilagens que estão ali promovendo, que estão estabilizando, que estão promovendo essa coesão das articulações, mas não esquece também que está relacionado com o rim as energias emocionais ligadas ao medo e à insegurança, e aí também abre um leque, né? Fígado. Quando a gente fala sobre o fígado, você tem alterações ligadas aos tendões, aos ligamentos, né, às bursas, mas para variar, você também tem todas as alterações relacionadas aos fatores emocionais que tendem a prejudicar o livre fluxo da energia Qi do fígado, que, diga-se de passagem, também abre um leque gigante de possibilidades. E quando a gente fala sobre a umidade, quando a gente fala sobre o baço pâncreas, é fato que o baço pâncreas é ele quem governa os músculos, é ele quem controla os 4 membros, é ele quem favorece a estabilidade dos órgãos em seus devidos lugares, mas você também tem um baita fator emocional relacionado a preocupações, a excesso de pensamentos, a neuras, a ideias fixas,
fixas. Então, esses padrões associados, né, ao pensamento estão ligados ao baço pâncreas. Dessa forma, raciocinando sobre o teu princípio de tratamento, além de pensar na função de órgãos e vísceras em pontos específicos para a rede de Zhang Fu, você vai pensar em pontos que vão servir para dissipar o vento, para eliminar o frio ou para drenar a umidade. Então, pontos específicos para cada um desses fatores etiológicos. E no caso, se esses fatores evoluíram e você gerou calor, então você também vai ter que pensar em pontos, prescrever pontos que vão filtrar esse calor, que vão pacificar esse calor, que vão sedar esse calor. E finalmente, quais são os pontos que nós vamos prescrever para cada fator etiológico ou para cada órgão envolvido nessa síndrome? Antes de falar sobre os pontos, né, eu peço para você deixar aquele joinha, deixar aquele curtir, não esquece, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse material é relevante, ele vai levar esse vídeo para uma maior quantidade de estudantes, uma maior quantidade de praticantes de acupuntura e dessa forma vai favorecer o crescimento do canal. Mas quando a gente fala sobre pontos, prescrição de pontos dentro da acupuntura, eu sempre deixo bem claro, né, que sempre tem um segredinho, sempre tem um macete, sempre tem um melhor ponto em cada situação. No caso de um fator etiológico vento, como o vento ele está instalado dentro dos vasos sanguíneos, dentro da rede de Shuemai, que está circulando através da rede de Jinluo, então o teu pensamento deve ser em fortalecer o sangue Shui que vai circular por essa região. Então dessa forma você vai pegar dois pontos em particular. O primeiro ponto é o ponto Ge-Shu, que é o ponto bexiga 17. Dá uma olhadinha lá no teu autor, na indicação de pontos. Esse ponto bexiga 17 é o principal ponto Shu dorsal, vinculado com as ações de fortalecer o sangue, de tonificar o sangue, de nutrir o sangue que está circulando na rede de Shuemai, de vasos sanguíneos. E o segundo ponto, né, que é um ponto lindo e maravilhoso também, né, é um ponto que no próprio nome já diz a função dele, né, o ponto BP10, que é o ponto Shue Hai, o ponto mar de sangue. Na síndrome de Bi dolorosa, como o teu princípio de tratamento é eliminar o frio e você já fez a devida correspondência do frio com os rins, você vai pegar dois pontos principais. O primeiro ponto é o ponto Guanyuan, que é o ponto VC4, e o segundo ponto é o ponto bexiga 23, que é o ponto Shenshu. Então, VC4 e o bexiga 23, ambos os pontos têm a função de eliminar o frio, de fortalecer a energia dos rins. E, obviamente, como você está falando sobre o frio, a moxa bustão, mogusa, jufá, vai ser extremamente bem-vinda. E no caso da bifixa, né? Se você está falando do fator etiológico umidade, que está se instilando, que está se invadindo aqui o organismo, né? E prejudicando essa circulação, umidade, baço pâncreas. Baço pâncreas, você vai pegar dois pontinhos em particular. O primeiro pontinho é aquele pontinho em Linquan, aquele pontinho BP9, que é o principal ponto, é o ponto número 1 da drenagem de líquidos do seu pacientinho. Então, o pontinho em Linquan, que é o pontinho BP9, e o segundo ponto é o nosso queridíssimo ponto Zusanli. Por que o ponto estômago 36 vai entrar nessa prescrição? A principal função dele é de fortalecer o tido baço pâncreas, que é justamente o cara aí que vai transformar essa umidade. E novamente, para trabalhar a umidade, a moxa bustão é extremamente bem-vinda. E no caso de uma síndrome bi de calor, então você tem que sedar esse calor, né? Também existem dois pontos principais que já tem que estar no teu caderno de anotações aí. O primeiro pontinho é o ponto VG14, o ponto da Zui, né? Abaixo ali da grande vértebra, né? Entre esse 7 e T1 você vai fazer aquela sangria, ou pode fazer, né? A sangria do ponto VG14 e ainda de repente trabalhar com uma ventosa para drenar ali ainda mais esse calor através do ponto VG14. E o segundo ponto é o ponto número 1 antipirético, que é aquele pontinho Kuti, o ponto IG11, localizado ali na prega do cotovelo, né? Indicados para você drenar esse calor, acalmar, pacificar esse calor. Processo inflamatório, queimação, aumento de temperatura, aumento de agitação, você controla através desses dois pontinhos. E quanto aos pontos específicos voltados para os órgãos, se você está falando sobre os rins, se você está falando sobre o baço ou se você está falando sobre o fígado, uma excelente dica que eu te dou é: pega o ponto fonte de cada um desses órgãos. Pega lá o pontinho R3, o ponto Tai Chi. Pega lá o ponto fígado 3, Tai Chong. Pega o ponto BP3, Tai Bai. Esses pontinhos fonte
pela sua função energética de pontos-fonte, né? Já gravei um vídeo falando sobre isso. Nessa função ele vai fazer a regulação da energia yin e yang desses órgãos, fortalecendo o funcionamento dessas estruturas. E sobre o tratamento específico sobre cada uma dessas patologias, aí você vai trabalhar com os pontos ASH, com os pontos locais, os pontos regionais, aí você vai pintar e bordar, aí você vai ter um leque gigante de possibilidades de prescrever os pontos, de acordo com tudo que você está aprendendo no canal, de acordo com tudo que você está aprendendo, de acordo com as bases teóricas, ou seja, esses pontos que eu te passei hoje são pontos essenciais, voltados para os fatores etiológicos e pontos de extrema importância pensando no correto funcionamento de órgãos e vistas do Zanfu, no caso, esses 3 órgãos vinculados às síndromes BI. Mas em se tratando das patologias específicas, em cada região realmente abre um leque gigante. Você vai poder entrar com ventosa terapia, com amoshabustão, com eletroterapia, com magnetoterapia, com stipper, auriculoterapia, abre um leque de possibilidades. Com toda essa possibilidade aí, com todas as oportunidades que você tem de tratar o teu paciente. Esse foi o vídeo sobre síndromes BI. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.